Olá e seja bem-vindo. Segue o áudio do capítulo 10 do livro A Criança, de Maria Montessori, ou O Segredo da Infância, que é o mesmo livro. Espero que gostem e bom estudo. Capítulo 10. Os desafios no caminho do crescimento. Dormir. O conflito entre adulto e criança começa quando a criança chega no seu desenvolvimento a um ponto que lhe permite agir. Até então, ninguém pode impedir totalmente a criança de ver e ouvir, ou seja, de realizar a conquista sensorial do seu mundo. Mas quando a criança age, anda, toca nos objetos, então o quadro que se apresenta é completamente diferente. Embora amando profundamente a criança, surge no adulto um irresistível instinto de defesa contra ela. Ora, os dois estados psíquicos, o da criança e o do adulto, são tão diferentes entre si que a convivência do adulto com a criança se torna quase impossível caso não se recorra a adaptações. Não é difícil compreender que tais adaptações serão completamente desfavoráveis à criança, que se encontra num estado de absoluta inferioridade social. E a repressão dos atos incômodos da criança no ambiente onde impera o adulto será a resultante absolutamente fatal do fato de o adulto não estar consciente de sua própria atitude defensiva, mas conscientemente convencido apenas de seu amor e de sua generosa dedicação. A defesa inconsciente aflora a consciência que se mascara e a avareza que ansiosamente se oferece para defender os objetos úteis e caros ao adulto, transforma-se de imediato no dever de educar a criança para fazê-la aprender os bons hábitos. E o temor contra o pequeno perturbador do bem-estar do adulto será a necessidade de fazer a criança repousar bastante a fim de lhe assegurar a saúde. Nos ambientes populares, a mãe, em sua simplicidade, contenta-se com defender-se claramente do filho por meio de tapas, gritos, insultos, mandando a criança sair de casa para a rua, alternando tais atitudes com carinhos expansivos e beijos sonoros que correspondem no quadro da vida ao terno amor pela criança. O formalismo inerente às atitudes morais predominantes nas camadas mais altas da sociedade, onde são apreciadas e por isso exclusivamente admitidas apenas algumas formas de sentimento, o amor, o sacrifício, o dever, o controle dos atos exteriores. Todavia, as mães das classes superiores desembaraçam-se de seus filhos incômodos tanto ou mais que as mães do povo, porque os entregam a amas que os levam a passear e os fazem dormir muito. A paciência, a gentileza e até mesmo a submissão das mães das classes mais altas para com as nurses constituem um verdadeiro compromisso tácito de tudo perdoar e aturar, desde que a criança perturbadora seja mantida à distância dos pais e dos objetos de sua propriedade. Assim que sai da prisão de sua carne inerte e exulta na vitória de seu próprio eu, que animou os maravilhosos instrumentos de atividade que são os órgãos do movimento voluntário, a criança encontra o poderoso exército de gigantes que lhe impede o ingresso no mundo. Tal situação dramática pode nos lembrar do êxodo de povos primitivos que desejavam libertar-se da escravidão e avançavam por lugares inóspitos e desconhecidos, como fez o povo hebreu guiado por Moisés. Quando os sofrimentos do deserto pareciam desembocar num oásis de bem-estar onde outros povos viviam tranquilos, não era a hospitalidade, mas a guerra que os recebia. E foi a recordação amarga da guerra da resistência dos amalecitas contra o povo errante que encheu o povo judaico de pavor de uma guerra imaginária. Foi isso que os dispersou e os fez vagar sem orientação durante 40 anos pelo deserto, que eles já haviam ultrapassado e onde a cada passo tantos tombavam exaustos. É um fato da natureza humana. Os que possuem um ambiente estabelecido defendem-se dos invasores. É algo evidente e violento nos povos, mas o cruel motor desses fenômenos oculta-se na profundidade inconsciente do espírito humano, e sua primeira e mais inadvertida manifestação ocorre quando o povo dos adultos estáveis defende a tranquilidade e as posses contra o povo invasor das novas gerações. Todavia, o povo invasor não se detém, combate desesperadamente porque combate pela vida. Essa luta escondida sob a máscara da inconsciência já se realiza entre o amor dos pais e a inocência das crianças. É muito cômodo para o adulto dizer: a criança não deve se mover, não deve tocar nos nossos objetos, nem falar ou gritar, deve permanecer deitada, comer e dormir, ou sair de casa, ainda que seja com pessoas que não a amem,
pertencem a uma família. O adulto, por força da inércia, escolhe o caminho mais fácil para ele, faz a criança dormir. Quem duvida de que dormir seja necessário? Mas se a criança é um ser tão desperto e capaz de observações, não é dorminhoca por natureza. Necessitará de um sono normal e nós devemos, sem dúvida, contribuir escrupulosamente para a satisfação dessa necessidade. Deve-se, porém, distinguir o sono normal da criança do sono que artificialmente lhe provocamos. Sabe-se que o ser de vontade mais forte pode sugestionar o mais fraco e que o processo de infiltração da sugestão inicia-se pela indução do sono. Quem quer sugestionar começa provocando o sono. Assim, o adulto faz a criança adormecer por sugestão, conquanto o faça inconscientemente. Foi precisamente o adulto, quer seja representado por mães ignorantes, quer por mães cultas e pessoas especializadas em cuidar das crianças, como as nurses, que condenou unanimemente o pequeno ser vivo a dormir. Não só o bebê de poucos meses de idade, como também a criança que cresceu, a criança de 2, 3, 4 ou mais anos de idade, estão condenados a dormir além de suas necessidades. As crianças do povo não. Estas correm pelas ruas o dia inteiro e não incomodam as mães, assim escapam desse perigo. Ora, é bem sabido que as crianças do povo são menos nervosas que os filhos de pessoas cultas. Não obstante, a higiene recomenda como preceito fundamental o sono prolongado, associando-o aos cuidados da vida vegetativa. Recordo-me de um menino de 7 anos que me confessou jamais ter visto as estrelas, pois sempre o fizeram dormir antes do anoitecer. Ele me disse: eu gostaria por uma noite só de estar em cima de uma montanha e deitar-me no chão para olhar as estrelas. Muitos pais se gabam de ter acostumado bem os filhos a dormirem no início da noite, de modo a ficarem sempre livres para sair. A cama onde a criança pode se mover, ao contrário do berço, que tem uma aparência ao mesmo tempo de beleza e morbidez, e ao contrário da cama dos adultos, feita para as pessoas se estenderem comodamente e dormirem livremente, é uma gaiola de ferro alta onde os pais fazem baixar a criança, e é alta para que os adultos consigam manipulá-la sem terem o incômodo de inclinar-se e para que possam abandonar essa criatura que chorará, sim, mas não se machucará. O ambiente é escurecido de modo que a luz, mesmo com o levantar de um novo dia, não penetre no quarto e acorde a criança. Uma primeira forma de auxílio à vida psíquica da criança é a reforma da cama e dos hábitos relativos ao prolongado sono imposto e não natural. A criança deve ter o direito de dormir quando sente sono e de acordar quando terminou de dormir e de levantar-se quando quer. Para isso, nós recomendamos, e muitas famílias já o adotaram, a abolição do clássico berço infantil e a substituição por um colchão bem baixo, quase rente ao chão, onde a criança possa deitar-se e levantar-se à vontade. A cama pequena e baixa, quase rente ao chão, é econômica, como todas as alterações que ajudam a vida psíquica da criança, porque ela se precisa de coisas simples, e as poucas coisas criadas para ela são, ao contrário, complicadas quase ao ponto de lhe dificultarem a vida. Em um grande número de famílias, essa reforma foi efetuada, pondo um colchão sobre o piso e forrando-o com uma coberta grande. Então as crianças vão deitar-se espontaneamente à noite, alegres, e de manhã levantam-se sem acordar ninguém. São exemplos que demonstram como realmente existe um profundo engano nas normas impostas às crianças e como um adulto fadigado e querendo fazer o bem à criança, na verdade age contra as necessidades dela, seguindo talvez inconscientemente seus instintos de defesa, que poderiam ser facilmente vencidos. Desse conjunto de fatos resulta que o adulto deve procurar interpretar as necessidades da criança, a fim de acompanhá-la e assisti-la com seus cuidados, preparando-lhe um ambiente adequado. Só assim é possível dar início a uma nova era na educação e do auxílio à vida. E só assim poderá, afinal, encerrar-se a época em que os adultos consideravam a criança um objeto que se apanha e transporta para qualquer lugar quando pequena e que, depois de crescida, devia apenas obedecer e seguir os adultos. É necessário que o adulto se convença a manter-se numa posição secundária e se esforce por compreender a criança, com o desejo de tornar-se seu companheiro e uma ajuda em sua vida. Eis a orientação educativa que deveriam seguir as mães e todos os educadores que se aproximam da criança. Se a personalidade da criança deve ser educada em seu desenvolvimento, e se ela é mais fraca,
torna-se necessário que a personalidade prevalente do adulto se faça passiva e, recebendo e seguindo a orientação que a própria criança lhe oferece, considere uma honra poder compreendê-la e segui-la. Se você está gostando dos áudios e vídeos do nosso canal, curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Obrigado e até a próxima!